Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos. O universo é feminino, mas todos cabem no nosso canal. Atenção Difusa Mulher, que tem como objetivo trazer informações que possam esclarecer as mulheres sobre leis e direitos que vão garantir a sua segurança. E para que mais mulheres possam ver este vídeo, é fundamental que vocês se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Deste modo, o YouTube vai recomendando o nosso conteúdo para mais pessoas. E nos siga no nosso Instagram. Confira aí o endereço na tela. Então vamos ao vídeo. Em pleno século XXI, nós mulheres ainda somos julgadas pela roupa que vestimos, pelos lugares que frequentamos, pelos cargos que ocupamos. Ainda insistem em coisificar nossos corpos, colocando a nossa integridade física e mental em risco. E para que essa realidade mude, são necessárias políticas públicas eficazes e somadas a medidas educativas e protetivas. E quem informa sobre essas medidas e relata sobre a realidade da violência a qual as mulheres estão expostas é Ludmila Aguiar de Assis. Ela é bacharel em Direito e compõe a equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda, município do estado do Rio de Janeiro. E ela também, na secretaria, ela já acumula 5 anos de experiência na coordenação de políticas públicas para as mulheres. E vocês também podem conferir o endereço da secretaria aqui na tela. Olá, Ludmila, seja muito bem-vinda ao nosso canal, ter aceitado o nosso convite, sinta-se em casa, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, né? E até mesmo a oportunidade de estar falando desse tema, dessa temática tão relevante para nós mulheres. Sim, então, e a gente já quer saber logo de cara qual é o cenário da violência contra a mulher no Brasil. Há dados atualizados sobre essa realidade? Há como informar quais as formas de violência em que os índices são mais alarmantes, né? E quais são as principais causas? Sim. Então, Carla, no Brasil, né, o Brasil é considerado o quinto país que mais mata mulheres. Isso é de acordo com o mapa da violência. E aí nós temos um dado bem recente, né, que foi apresentado ainda esse ano, no dia 8 de março, uma data muito emblemática, né, para nós mulheres. O Fórum de Segurança Pública apresentou alguns dados que fizeram relação ao ano de 2021. Então, eles fizeram um levantamento relacionado a registros de ocorrência, né, em 27 unidades policiais civis, e fizeram uma busca disso e viram que tiveram 1.319 registros de ocorrências de crimes de feminicídio no nosso país. E aí a média disso foi que uma mulher é vítima de feminicídio em 2021 a cada 7 horas. Mas um dado que realmente me chamou muita atenção foi o dado relacionado ao estupro de mulheres e meninas. Só no ano de 2021 foram feitos 56.098 registros de ocorrência no nosso país. Né? E aí a média disso seria uma mulher foi vítima de estupro, uma mulher ou menina, a cada 10 minutos. Então isso assusta, né, para nós mulheres, porque mesmo com várias políticas públicas, mesmo com várias leis, né, que a gente conseguiu avançar de proteção, mas ainda somos muito suscetíveis, né, estamos muito suscetíveis a esses crimes. E fora os crimes que não foram registrados, né? Então, esses dados foram das vítimas que conseguiram registrar, e fora os outros que nem conseguiram, né? Então, ainda realmente assusta muito nós mulheres com essa questão. E, Aí, e as principais causas, assim, por que a gente está num cenário tão triste assim no nosso país? a violência ela está em todos os espaços, né? A violência doméstica, mas o principal causa, às vezes, uma discussão, até mesmo um conflito, né? De um casal, de separação, por exemplo, já gera uma violência. Mas a gente também tem alguns dados que, principalmente depois, após a pandemia, de muitos agressores que usam bebida alcoólica,
né, relacionado também com a questão das drogas, a falta também de desemprego, né, desencadeou também muito após a pandemia, e isso também é um fator que acabou aumentando também a questão da violência. A questão do desemprego, né? É um Exato. fator. São muitas causas que a gente tem um cenário assim bem complexo, né? E o Uhum. feminicídio, em específico, ele é um resultado dessas violências, né, que não foram contidas. E ele é o final, é o final trágico de toda a questão da violência, né? E a percepção é que essa prática de feminicídio, ela vem se manifestando também por companheiros jovens, né, por homens mais jovens, né? Isso é Uhum. fato. E quais motivações estão trazendo, estão fazendo com que esses homens, numa faixa etária cada vez menor, estejam realizando esse tipo, cometendo, né, vamos dizer, cometendo esse tipo de crime, né? Uhum. Como que vocês avaliam esse cenário? Então, o feminicídio, a gente não pode simplesmente afirmar que é realmente só essa questão, né, que acaba tendo essas violências que não foram contidas, porque o crime de feminicídio ele é da condição do gênero. Então, às vezes, a mulher nem tem uma relação íntima de afeto com aquele agressor, mas a maioria dos casos, né, é cometido realmente por o ex-companheiro ou atual companheiro. Mas a maioria também, a gente não pode afirmar, né, na verdade, que é simplesmente um resultado disso, porque a lei é bem clara, né, que o crime de feminicídio a mulher é morta simplesmente pela sua condição de ser mulher, né? E já com relação a essa percepção realmente dos jovens, né, como eu mencionei, a violência ela está em todos os espaços, então ela está em todas as idades, né, não tem cor, não tem raça, não tem classe social, a violência doméstica. Mas é notório mesmo ver o crescente número, né, de jovens com relacionamentos abusivos. Eu acredito, Carla, que isso seja fruto, né, da nossa sociedade, né, que ainda é patriarcal, fruto, né, uma sociedade patriarcal e machista. E com isso, hoje em dia, os nossos jovens também, eles acabam tendo relacionamentos muito mais cedo, né? Então, temos aqui rede social, que às vezes expõe também muitos, né, relacionamentos, acabam deixando para ter ciúmes, relações de ciúme, relações de falta de respeito, né, relações mais abusivas. E aí, algumas adolescentes, principalmente meninas, acabam normalizando isso, achando que é bonitinho ter alguma relação assim. Então, acho esse Isso é muito tema, sério. realmente, essa pergunta, né, é muito relevante, porque a gente não pode normalizar, né, esse excesso de ciúme, essas questões, né? Hoje, com as nossas tecnologias, temos sites de namoro, aplicativos de namoro, que deixam as mulheres muito mais vulneráveis e suscetíveis, né, a algum tipo de violência. Então, acredito que a tecnologia pode ser um instrumento muito bom, mas também pode ser um instrumento muito perigoso, né? Então, é necessário políticas também para os nossos jovens, para poder orientar, levar esse diálogo também para eles. Inclusive, a nossa secretaria está desenvolvendo, fazendo um estudo para ter a Lei Maria da Penha nas escolas, justamente para estar orientando, levando esse diálogo, né, para os nossos jovens. É interessante, o espaço da escola, ele é um privilegiado para poder discutir essas questões, né? Ludmila, desculpa, Ludmila, quais são as formas de violência que são coibidas pela Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006, né? Como que as Sim, mulheres podem identificá-las? E onde sim. e quando procurar ajuda, né? E com relação às medidas protetivas, quando elas devem ser solicitadas? E elas devem ser solicitadas somente em caso de violência física ou também com relação à violência psicológica, né? Se pode solicitar medidas protetivas quando é uma violência Uhum. psicológica, né? Então, fala um pouco mais para a gente sobre essa questão da Lei Maria da Penha. Sim.
quando a gente fala a respeito da lei, muitas pessoas só mencionam a agressão física e a psicológica, né? Mas no artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela elenca 5 formas que tem. Então, uma delas é a agressão física, né? Que pode deixar marcas ou não. Então, é um exemplo, um puxão de cabelo, socos, tapas, né? Agressões assim. Nós temos a violência psicológica, que isso acaba causando um grande dano para a mulher, né, emocionalmente, abalando a autoestima dela, né? Então, alguns exemplos: xingar, ameaçar. Às vezes a mulher está já num relacionamento abusivo e aí ela quer a separação daquele relacionamento. E aí, às vezes, ela já tem, por exemplo, filhos com aquele agressor. E aí o agressor acaba chantageando aquela mulher, né? Utilizando ali as crianças para deixá-la ali com o emocional dela abalado, né? Para deixá-la um pouco fragilizada. Então isso é considerado uma violência psicológica, né? Temos também a violência sexual. A violência sexual a gente pode, por exemplo, deixar assim um exemplo de manter uma relação sexual forçada, né? Então, às vezes a mulher já tem ali uma relação também que não tá bacana e ainda acha que é obrigação dela, né, ter uma relação íntima ali ainda com aquele companheiro, uma relação forçada, né? Então, isso é uma violência sexual, né? Até mesmo de não algum companheiro de não querer usar métodos contraceptivos também. Isso é considerado também uma violência sexual. Temos também a violência patrimonial, né, que muitas também não conhecem, mas, por exemplo, a violência patrimonial, ela é relacionada aos bens materiais da vítima, né? Ou seja, rasgar a roupa, às vezes uma briga, uma discussão, né? Rasga a roupa, quebra o celular, quebra carro da mulher e até mesmo impedi-la de trabalhar. Isso é uma violência patrimonial. Às vezes o machismo é tão grande, o ciúme ali, naquele momento, o marido acaba, o companheiro ou o namorado, né? Acaba proibindo aquela mulher de ir trabalhar. Então, isso é exemplo também de uma violência patrimonial. E nós temos a violência moral, que a moral muitas pessoas confundem um pouco com a psicológica. A moral, ela acaba depreciando a imagem da vítima, né? Um exemplo claro, né, do o companheiro, né, da vítima estaria numa roda de conversa com alguns amigos e ele acaba caluniando, né, fazendo várias ofensas à mulher, depreciando a imagem dela. Então, isso é uma violência moral, né? Então, muitas pessoas acabam confundindo um pouquinho com a psicológica, mas a moral é realmente denegrir, né, falar, caluniar, né, a mulher vítima. E às vezes a mulher nem nota, acha que é uma brincadeira, né? Exato. Não consegue, às vezes, identificar que já é uma violência, né? Desqualificar, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes ela está tão envolvida emocionalmente, né, que não consegue perceber essas questões. Então, tem alguns sinais que aí a mulher já pode ficar atentas, né, que é questões de ciúme excessivo, né, esse controle que às vezes o companheiro tem em olhar celular, em olhar mensagens, controlar a ida e a vinda da mulher, né? Então, essas questões já são alguns sinais que a mulher tem que ficar alerta, que não é de um relacionamento sadio, né? Já começa a ter uns indicativos de um relacionamento abusivo, né? E aí a mulher ela pode procurar ajuda em qualquer, né, momento que ela se deparar com essa situação. Então, nós temos políticas avançadas com isso, né? Temos aí a central de atendimento à mulher a nível do país, que é 180, que ela pode ligar, que é do governo federal, né? Temos 190 em caso extremo também de violência, às vezes a mulher está na rua, está sendo perseguida, está sendo ameaçada, então ela pode estar ligando para o 190, que é da Polícia Militar, e solicitar ajuda. Aqui em Volta Redonda, né, nosso município é ainda privilegiado porque nós temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher.
E aí também informa o número, que eu acho importante estar, né, mencionando o número da DEAN aqui, que é o 3639-2279, e o nosso serviço, né, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é o equipamento preparado para estar acolhendo essas mulheres, né, vítimas de violência. Nós temos uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, preparados para estar acolhendo e orientando essa mulher, né? Então, fica o CEAM fica dentro da secretaria, né, que é a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, e aí podem também estar procurando esses profissionais para ter demais orientações e conduzir e romper, né, esse ciclo de violência. Ludmila, falando ainda sobre a Lei Maria da Penha, ela está disponível virtualmente. Quais Uhum. são os benefícios dessa iniciativa, como acessá-la? E a gente quer falar também sobre os casos, como você já mencionou, esses dados, né? Sobre os casos de estupro e de assédio sexual, né? São Uhum. crimes também que são enquadrados na Lei Maria da Penha, né? Como que se caracteriza o estupro e o assédio sexual perante a lei, né? Fala um pouco melhor sobre essas informações. Tá. Então, em 2020, como teve, né, a pandemia, e aí teve um número muito alto de casos de violência doméstica dentro de casa, onde que nós estávamos procurando isolamento, sendo informados que o melhor local era a nossa segurança dentro de casa. Então, muitas mulheres passaram, né, por essa situação de violência. Então, diante disso, alguns estudantes da Faculdade de Direito da UFRJ começaram a fazer um levantamento, alguns estudos, e apresentaram esse aplicativo da Lei Maria da Penha virtual. Então, diante disso, veio alguns estudos, né? E esse ano apresentou no estado do Rio, para todo o território do estado, esse aplicativo, né? Que é em parceria com o Tribunal de Justiça. Então, assim, foi um grande avanço, né? Esse aplicativo é fácil acesso, não precisa ser abaixado, é um link de acesso e ele não vai ficar registrado no celular da mulher, né, garantindo a integridade dela, né, garantindo também o sigilo para essa mulher. E assim que ela for acionar esse aplicativo, vai abrir um formulário que ela vai colocar todos os dados dela e do suposto agressor. Lá também ela pode anexar áudios, pode anexar fotos também que comprova, né, que ajuda nessa questão da violência para comprovar, né, em fatos também a violência. E aí, imediatamente que ela for preencher esse formulário, vai gerar um arquivo, que é uma petição pedindo a medida protetiva, que vai direto para a corregedoria e lá é distribuído para o juiz competente que vai avaliar, pode até solicitar mais algumas provas também, né, algumas outras informações. Mas isso é um avanço para que ela consiga essa medida de proteção, né, que é expedida pelo juiz e em até 48 horas ela pode receber essa intimação, né, com essas informações de afastamento e outras providências para garantir a integridade física dela, né? Com relação agora a outra pergunta, né, do assédio e do estupro, então esses crimes, eles têm uma tipificação penal, né? Então tem leis e esses casos não são inseridos na Lei Maria da Penha. Por quê? A Lei Maria da Penha, ela prevê a relação íntima de afeto, né? Então, não basta só a questão do gênero feminino, mas ela precisa demonstrar que ela teve uma relação íntima de afeto com aquele agressor. Já esses crimes que são tipificados pela conduta do agressor, né, e tem tipificação penal, né, então às vezes nem precisa ter relação íntima, né, de afeto com aquela vítima. Às vezes o estupro pode acontecer num local, né, que a mulher esteja passando, né, o assédio sexual envolve várias questões, até mesmo relacionado ao ambiente de trabalho, então não tem relações íntimas de afeto com aquele agressor, então essa que é a diferença. Ah, sim. Então, Ludmila, ainda nessa questão do estupro, né, que é uma questão muito séria,
No caso de uma gravidez gerada em decorrência de um estupro, quais são os Uhum. direitos garantidos a essa mulher? Se ela pode optar, né, por levar essa gravidez até o final, e essa criança ela pode ser colocada para adoção, e como que isso é estabelecido para que os direitos da criança também sejam assegurados? Ah, sim. Então, em 2017, né, nós tivemos um avanço com a Lei 13.509, né, que é a lei da adoção. Ela teve uma alteração que trouxe, né, que incluiu a entrega voluntária. Ou seja, a mulher que às vezes quer, né, ela vai demonstrar que ela não quer aquela gravidez, tudo, ela vai ser acompanhada pelo juizado da infância e adolescência. Então, são profissionais que vão acompanhar todo aquele processo de gestação, né? São profissionais técnicos, como psicólogos, assistentes sociais, vão acompanhar junto com o judiciário para que a mulher, né, faça essa entrega da adoção, da entrega voluntária. E aí o judiciário, vendo que a mulher realmente não quer, não deseja mais, né, não deseja aquela criança, ele vai procurar também algum parente que esteja apto a essa guarda, né? Então ele vendo a conduta, avaliando tudo desse parente, né, próximo, familiar próximo que seja apto, ele pode ceder a guarda provisória para esse parente. Caso ele avalie que não tem também, aí ele vai entregar a criança, né, para algum local de acolhimento, né? E aí a criança é assistida pelo judiciário, né? Temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente, também tem várias questões com relação à guarda, né? Inclusive, esse tema é muito importante falar, porque a gente acompanhou da atriz recente, né, da Clara Castanho, né, que gerou muito debate a respeito disso. Então, a lei prevê isso para a mulher. Então, ela foi vítima de um estupro, ela não desejou aquela gravidez, né? Então, ela, por uma questão também religiosa da família, levou aquela gravidez até o final, e aí ela foi amparada por essa lei, que é aí, como eu mencionei, a Lei 13.509 de 2017, que teve esse amparo junto com a lei da adoção, essa entrega voluntária. Então, não é simples assim, né? Ela não cometeu o crime, por exemplo, de abandono de incapaz, como muita gente julgou ela, né? E muita gente não tem esse conhecimento, mas a lei existe e é amparada, né? Pelo Judiciário da Criança e Adolescente. É interessante, o fato, né, o episódio trouxe à tona, né, e a informação, né, sobre essa questão que acho que muita gente não sabia, né? E Sim, também a questão de um julgamento que não tem que ser feito, né? Eu acho que a gente é. também teve uma questão aí muito mais séria de julgamento, né? Mas eu acho que isso também passou muito pela desinformação, de saber, Uhum. né, a E é uma lei respeito. recente, né? Isso, é uma lei recente. E então, assim, a gente é uma realidade muito triste, muito dura da questão da violência, mas a gente vê que tem já alguns avanços, né, das questões dos direitos, das leis, né? O que precisamos mudar é o comportamento, né? E a sociedade, Exato. né? Isso que a gente tem que buscar mudar, educando, né? Então, Informando. isso, acho que a informação de qualidade, ela é muito importante, né? Ô, Com Ludmila, eu certeza. tenho muito que agradecer essas suas informações, muito relevantes. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal, trazendo esse assunto, esse tema, né, que é um tema tão importante que tem que ser falado, tem que ser debatido, né? As mulheres precisam ter acesso a essas informações, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Carla. Né, a gente coloca à disposição, né, até mesmo na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que fica, né, o endereço está aqui, o pessoal está mandando. E aí a gente também tem, como eu mencionei, tem a equipe, né, que é preparada para estar recebendo, né, as mulheres que estejam passando por essa situação.
Então, acho muito relevante a temática, a gente sempre tem que estar informando, né, as medidas de proteção, as leis, os avanços, para que todas nós, mulheres, a gente tenha ciência disso e nos fortaleça cada vez mais. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente que agradece. Lembrando que, que o nosso canal tem uma live sobre feminicídio, né? Em que a gente também tem a participação da secretária e da secretaria, né? Trazendo muitas informações. Então, pode conferir lá no canal. É uma live muito, muito importante, muito interessante também. E se Isso. você gostou, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas vejam esse conteúdo valioso. Até a próxima. Tchau! Tchau.